Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube que leva o meu nome. E para esse canal eu convido pessoas para um bate-papo, para uma entrevista, para saber a história importante dessas pessoas, pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o meu canal, eu lhe convido a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, é muito importante a sua participação para o canal, ok? E já vejo aqui a presença do Edson, seja bem-vindo, Edson, parabéns pelo trabalho que você vem realizando no interior do estado do Rio. Bem, Fernanda Oliveira acabou de entrar. A minha convidada hoje é Fernanda Oliveira, solista de uma importante companhia americana, Philadelphia Ballet. Fernanda é uma jovem e que já vem construindo uma carreira muito sólida e muito bonita. E nós vamos então saber a história de Fernanda hoje através dela. Me parece que ela é carioca, mas ela vai confirmar. Vamos lá. Fernanda, vou lhe mandar o convite agora. O convite foi feito. Fernanda Oliveira, essa brasileira que vem brilhando nos Estados Unidos. Fernanda! Oi, Ô, querida, Anderson, melhor tudo agora. bem? Muito obrigado por você ter aceito esse convite, viu? É claro, não. Que horas Obrigada são por ter me aí convidado. na Filadélfia? São 11 horas da manhã e eu tava sob a impressão de que a gente tava 2 horas de diferença. Então, 1 hora atrás eu tava tentando aqui, onde é que ele E eu tá? fiquei Cadê o... pensando assim, será que Como é que eu Fernanda quer faço? fazer um treinamento? Querida, muito obrigado e parabéns desde agora pela carreira que você vem desenvolvendo. E eu queria saber, Fernanda, a sua história com a dança, né? Por que que você começou a dançar? Com que idade? Como é que a dança chegou à sua vida? Então, eu comecei a dançar com 8 anos de idade, 8 anos e meio. Minha família sempre tinha música, dança, cantando, dançando sempre, desde que eu me lembro. Então, a dança sempre foi uma coisa que eu acho que meus pais sabiam que eu tinha uma impressão de que eu ia gostar, que eu ia querer, né, Aham, continuar aprendendo e tal. Então, depois, aos 8 anos, como só uma atividade depois de escola, minha mãe viu como eu gostava de dançar toda vez que tinha música tocando e decidiu me colocar em aulas de balé e jazz na época. E eu me apeguei muito ao balé. Eu gostei muito da disciplina, da estrutura, da dificuldade, do desafio que era a aula de balé clássico. Então, eu comecei a me dedicar mais e mais. E uma professora dessa escolinha onde eu estava sugeriu que eu fizesse audição para a Escola Estadual de Dança Maria da Neva aos 9 anos. Então, eu entrei para a escola no ano seguinte. E fiquei lá olha, mas até os qual é o 17. nome dessa professora que te incentivou? Da escola? Olha, eu nome da Ah, escola, a escola não existe mais. Minha mãe tentou até buscar, procurar de novo e a gente não conseguiu continuar em contato durante esses anos todos. O nome da escola na época era Delmares Dance, na Penha, no Rio de Janeiro, mas onde eu sou. E eu não existe mais, mas realmente é, foi um anjo na minha maravilha, não vida. é? E aí você entra para Maria Leneva, que é uma escola de dança tradicional, e você, na sua escola lá da Penha, você já fazia aula todos os dias? Porque a partir da sua entrada na Maria Leneva, teve que ser todos os dias. Sim, sim, não. Na minha escolinha, acho que eram 2 vezes Uhum. por semana só. Daí, e eu lembro que também os professores da escolinha onde eu estava alertaram meus pais, conversaram com minha mãe que ia ser os horários iam ser bem. Minha Ó, mãe comentando. a Verônica, sua mãe, né? Delmar é o nome da escola. Muito obrigado, Verônica, seja bem-vinda.
E sim, alertaram meus pais sobre a dificuldade que ia ser, né? Não ia ser uma coisa mais casual, ia ser bem mais estruturado todos os dias. E minha mãe me levava para a escola de dança todos os dias. Eu comecei estudando de manhã e a gente saía de casa às 6 da manhã e pegava 2 ônibus, ia para lá, 2 horas mais ou menos de viagem e depois ia para o colégio. Aí no segundo ano já, eu acho, eu passei a estudar à tarde e eu ia direto da escola para a escola de dança. Foi difícil ou foi prazeroso? Como é que foi? Foi os dois ao mesmo tempo. É, eu lembro que tudo era muito novo para mim, estar numa escola de tanto prestígio e poder fazer parte da escola de dança era... A gente sempre viu isso como um privilégio enorme na minha família. Então, eu tinha muito respeito pela escola e todo dia que eu chegava ali, eu tentava me lembrar da responsabilidade, né, e da importância que aquele lugar tem. Então, para mim, era tudo muito prazeroso. Cada minuto que eu estava ali era muito importante Que e bom. significava muito para Olha, mim. você leu ali que o seu pai está assistindo também. Que maravilha, né? Fernanda, quando você entrou para Maria Leneva, a Maria Leneva eu a conheci quando era na Lapa, né? Mas quando você entrou já era no Uhum. anexo do Teatro Municipal. Não? Era na Lapa também? Não, ainda na Lapa, Hum, 2002. Ainda era na Lapa, do lado da ah, Sala Cecília Meirelles. mas quando você estudou no anexo? Porque pouco tempo depois ela foi para o anexo. Não? Não? Olha, não, o todo que eu estive lá foi na Lapa Hum, ainda. Eu acho que no ano que eu saí, começaram algumas aulas aí pro anexo, mas eu lembro que até eu terminar, eu não cheguei a terminar, não cheguei a terminar o último ano. Fui embora no terceiro hum. técnico, ainda, no meio do ano. Mas eu os primeiros 6 meses dos meus estudos lá no último ano, em 2010, Olha, ainda era então na demorou Lapa. mais do que eu pensava, me desculpe. Fernanda, para quem não sabe, a Escola Estadual de Dança Maria Leneva é uma escola pública de dança mantida pelo Estado do Rio de Janeiro e vinculada ao Teatro Municipal do Rio. Então, quando o Teatro Municipal do Rio precisa de mais elementos para o espetáculo, busca na escola. Você, Fernanda, participou de espetáculos com a companhia do Teatro Municipal do Rio? Eu não participei em nenhum espetáculo da companhia, mas eu participei de alguns espetáculos com bailarinos da companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu fiz, por exemplo, um conto de Natal Uhum. da Dalal Oscar, com bailarinos do Natal e bailarinos da escola de dança, em 2 anos, e a gente fez, alguns bailarinos da escola, alguns alunos da escola foram convidados a fazer uma ópera no Teatro Municipal uma vez, mas não, foi lá Boêmio, mas não fizemos, eu nunca Tá. fiz um balé infelizmente, era um dos meus sonhos. Você pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi um sonho e deve ter te estimulado, não, a seguir carreira? Penso. Ah, sim, sim. Não, não tem teatro mais lindo. É um sonho mesmo. E eu lembro também, porque a nossa escola era muito focada no treinamento mesmo. E naquele treinamento bem rigoroso, estilo Vaganova. E a gente não se apresentava muito, Uhum. pelo menos na época que eu estudei. Então, tinha pelo menos, acho que tinha um espetáculo no meio do ano e um grande espetáculo no final do ano para a escola toda, mas não era como outras escolas que faziam competições ou faziam pequenas apresentações aqui e ali. Então, qualquer oportunidade de estar num palco era É, maravilhoso, porque é o sonho, né? E ainda mais naquele palco. Então, era muito especial. Eu lembro que a gente não conseguia dormir na noite anterior, porque estava pensando, né, de estar dançando eu naquele palco. imagino. E Muito aí do especial. Rio, você foi para onde? Do Rio, eu fui para Washington, D.C., E aqui por nos quê? Estados Unidos. Com, mais ou menos com 15 anos, 15, 16 anos, eu comecei a conversar com professores e eu tinha um incentivo
para que eu tentasse uma carreira internacional, porque o Brasil produz muitos bailarinos maravilhosos, mas não tem espaço para todos os Uhum. bailarinos dançarem no Brasil, pelo menos eu não vejo, Não, não tem, sabe? Não não tem tem. companhias suficientes. E é uma pena mesmo, porque como eu disse, a gente produz muitos bailarinos de alto calibre. E meus professores, vendo isso, me incentivaram a tentar mandar vídeo, audição de vídeo, para Uhum. escolas dos Estados Unidos, para ver se dessa maneira eu tinha mais uma chance maior de conseguir Uhum. um emprego. E a partir daí, eu lembro que eu mandei audição para escolas diferentes aqui nos Estados Unidos. 2 escolas me ofereceram bolsa e eu escolhi ir para Washington, D.C. Porque eu tinha ouvido Uhum. falar muito da cidade e ver como era. Eu consegui essa bolsa integral, bolsa de estadia também. E meus pais me incentivaram, me deixaram ir. Eu acho que eles não sabiam que ia acontecer de verdade. Até a gente estava no aeroporto, eles estavam falando tchau para mim. Aí que bateu assim, nossa, ela tá indo mesmo. É, Mas eles me apoiaram que bom. desde o E início. aí, Fernanda, quanto tempo você ficou na escola? Porque você não é só uma bailarina, né? Você é coreógrafa também, você coreografou já nos Estados Unidos. Quanto tempo durou esse resto de formação e você começou aí a coreografar? Como é que é isso aí? Uhum. A coreografia veio um pouco depois. Em Washington, eu fiquei na escola por 2 anos. Depois de 2 anos, eu entrei para o Studio Company, que aqui nos Estados Unidos é meio que uma ponte Uhum. entre escola e companhia. Você passa 2 anos por essa fase, que você se apresenta bastante com a companhia, mas você tem suas próprias apresentações, projetos do lado, e tem mais aulas, mais treinamento, que você ainda está reforçando sua técnica. Então, no total foram 4 anos em Washington e eu estava só focando na dança mesmo. Depois de 4 anos, eu consegui um emprego com o Colorado Ballet em Denver, outra cidade aqui. Daí eu fui para lá como membro da companhia. Enquanto eu estava lá, eu tive alguns problemas com o meu visto. Eu tive que voltar para o Brasil por 1 ano. Voltei para os Estados Unidos. No ano que eu voltei, na semana seguinte, eu sofri uma lesão no joelho que me retirou da dança por 1 ano. E durante esse tempo eu tive muita oportunidade de pensar em outros interesses que eu sempre tive e Uhum. nunca tive tempo de explorar, né? E entre eles foi a coreografia. Enquanto eu estava me recuperando, eu tive a oportunidade de criar um primeiro balé no Colorado Ballet. E foi um balé chamado Saudade, com músicas, usei bossa nova, mas versões cover de clássicos da bossa nova. E ter esse tempo, essa oportunidade de trabalhar com coreografia do outro lado, né, da sala de balé, foi incrível. E foi meio que as coisas se alinharam de uma forma que providenciou isso para mim. Então, esse foi meu primeiro balé lá. Depois desse, eu participei de alguns concursos de coreografia, eu mandei esse vídeo de Saudade para alguns concursos e recebi uma comissão. Eu consegui criar um balé para uma companhia chamada Avant Chamber Ballet, que fica em Uhum. Dallas, no Texas. E esse foi o balé que eu tenho maior orgulho dele. Foi um balé de 4 movimentos que eu criei em 2 semanas com os bailarinos de lá. E foi eu tive liberdade total de escolher a música, Tema. a duração do balé e tudo. Então foi bem E bacana essa oportunidade. E eu criei mais um balé para o Colorado Ballet depois disso e alguns projetos aqui e tem ali. uma pessoa dizendo que tem saudades aqui, olha, Psicologia Marcele. Ah, que Minha irmã. ótimo. Eu ia perguntar mesmo, você, da família, você é a única que se tornou bailarina, você tem irmãs, né? A Marcele está aí, mas você foi a única que seguiu carreira, né? Sim. Fernanda, a coreografia te atrai muito? Você pensa no futuro? A gente vai falar mais, obviamente, da sua carreira como bailarina.
mas a coreografia te atrai? Você pensa nisso para o futuro? Sim, eu penso muito em coreografia, eu sempre tenho alguma ideia borbulhando na minha cabeça. Eu, engraçado que eu não percebi, eu sempre coreografei, desde criança, né? A gente ouve música e tá sempre criando alguma coisa ali. Eu achei Não, que todo não é. mundo fosse assim, todo mundo Não tava é. sempre na nossa cabeça. E foi até, não foi até ter a oportunidade de chegar na sala de balé e coreografar mesmo Uhum. em corpos que eu vi que era uma coisa que eu precisava fazer, que eu gostava muito de fazer. Então, me atrai muito. Eu me vejo coreografando mais. É difícil conciliar a tá dançando Ah, profissionalmente e sim. coreografando ao mesmo tempo por causa dos meus horários. Eu tenho tantas horas no dia, mas eu estou sempre procurando oportunidades de trabalhar com outros bailarinos, outros músicos. Eu quero muito colaborar com músicos aqui que eu conheço, que eu tenho institutos de música aqui, que eu estou tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa acontecer. Então, eu estou sempre pensando no próximo projeto, na E qual próxima é o seu ideia. estilo de coreografia? É clássico, o vocabulário que eu uso é clássico, que é o que eu sou mais fluente. E tenho mais experiência. Mas eu trabalhei muito com contemporâneo aqui também, trabalhei bastante com Balanchine, Aham. balé de Balanchine, e tem então vocabulário neoclássico também que eu gosto muito. Mas geralmente eu coreografo para as batidas de ponta e tem um movimento clássico mais livre. E eu deixo a música mesmo dictar o tipo de movimento que eu vou Uhum. escolher. Uhum. Tem uma pessoa aqui, eu não sei se o A aqui é do Fernanda ou é o do sobrenome, Fernanda Lopes. Você conhece? Ah, E sim, eu não sei se sim, está estudei pedindo com. realmente para participar ou se esbarrou em alguma coisa no celular. Porque, assim, qual é a minha questão aqui? Eu consigo aceitar as pessoas, mas eu não consigo retirá-las depois. Você sabe fazer isso? Então eu Não, peço eu não desculpas ao sei, não Fernando, é entendo melhor quase. não arriscar. Você, Fernanda, dançou muita obra de gente muito boa aqui da dança, que na minha época era chamado de modernoso, aquilo que não se definia como contemporâneo nem moderno, a gente mais velha chamava de modernoso. E você dançou muita gente boa. Quem dessas pessoas você mais gostou de dançar? Hum, nossa, isso é difícil. É, depois de vir, principalmente para essa companhia onde eu tô agora, Philadelphia Ballet, a gente dança muito balé de George Balanchine. E eu sempre achei que eu gostava dos balés mais clássicos e mais jazzy, mais neoclássico dele, mas não muito dos balés black and white, aqueles balés de colã e meia calça, bem sem cenário, sem nada. Eu sempre achei que eu não fosse gostar muito de, de dançar Uhum. ou assistir esses balés, não seriam meus preferidos. E depois de vir para cá e experienciar, entender melhor a lógica do Balanchine com esses balés e entender o objetivo dele com eles, eu aprecio muito mais esses balés. Eu gostei muito de dançar essa outra parte, né, do vocabulário do Balanchine. Então eu gosto muito das obras dele. Mas também tem outros, tem um coreógrafo, o estilo dele é bem contemporâneo e muito fresh, assim, muito Hum. novo, que eu adoro, que chama Trey McIntyre. E ele coreografa sempre com música mais popular, ele coreografa pra rock, pra hip hop até. Mas é muito fácil de se conectar com a obra dele. Então você pode estar dançando um balé dele em qualquer canto do mundo, qualquer cidade, e alguém vai se conectar com aquilo, sabe? Vai gostar, vai querer fazer parte. Então eu gosto muito das obras dele também. E é claro, os clássicos. Ops, eu voltei. Acho que. Não.
Não, caiu não, caiu não. Caiu aqui. Tá aqui ainda. E você, falando de músicas, né? Você falou desse coreógrafo que trabalha com músicas contemporâneas. Você tem esse ouvido aberto a tudo? Você busca por escutar todas as músicas? Ou não? Como é que é a Fernanda aí em relação às músicas de ontem e de hoje? Para Para coreografia ou só tudo, para porque escutar? eu acho que acaba influenciando, né? Eu tenho essa impressão. Quando você é uma artista, assim como no seu caso, por mais que pareça algo passageiro, cotidiano, nunca acaba sendo. O artista é sempre muito observador, né? Ah, com certeza, a gente absorve tudo. Eu ouço um pouquinho de tudo. Para coreografar, a, geralmente a música é a primeira coisa que começa, a ideia vem da música para mim. Então, tem um balé meu que um amigo sugeriu, me deu esse Sim. álbum para eu escutar, e eu escutei, eu falei, eu preciso colocar movimento para esse álbum, porque isso precisa ser dançado, sabe? Então, e foi um álbum de música um estilo que eu nunca tinha escutado antes, que era bluegrass com um clássico, uma mistura. Mas os músicos, né, nesse álbum eram de um calibre tão alto. Yo-Yo Ma, Edgar Meyer, Chris Thile, que são artistas muito aclamados aqui, mas que de estilos diferentes, que se juntaram para fazer esse álbum maravilhoso. E, de novo, música que eu nunca achei que ia escutar na vida e que eu acabei coreografando com ela. Então, a inspiração vem de vários estilos diferentes. Pro balé que eu criei na companhia de Texas, eu, esse balé foi diferente, que eu tive a ideia primeiro Uhum. e a música veio depois. E a música é de um quarteto de cordas da Austrália, que eles tocam no estilo mais contemporâneo. E eu entrei em contato com a banda, eles na época não tinham partitura para a música deles, eles sempre improvisavam, chegavam na hora e gravavam. Então, quando eu pedi a partitura para que um quarteto de cordas aqui dos Estados Unidos pudesse tocar ao vivo, eles tiveram que. Eu É. dei um projeto para eles, coitados, para eles escreverem a música toda deles, mandar para cá. Mas foi bacana também, porque eu criei uma conexão entre esses quartetos, né? De um lado do planeta para o outro, e eles se comunicaram e passaram a música de um para o outro, e para poder ter esse balé com Isso música é ao vivo muito. aqui. Desculpa. Então não, só para dizer que eu tô sempre procurando como, sabe, a música e a ideia meio que tem que fazer sentido É, juntos para mim. e isso estava dizendo que me lembrou o Tchaikovsky com Petipa. É muito interessante nessa junção, essa contemporaneidade do compositor ali, do coreógrafo. Olha, o Márcio Ferreira está dizendo que sobre a dificuldade mesmo de início de carreira, né? Você teve muitos percalços aí, Fernanda? Como é que foi isso? Ah, sempre tem. É, a gente, o bailarino, a gente meio que a carreira sempre parece tão É curta, né? curta, Então é é curta. tudo E passa assim. é muito curta. Então a gente passa muito rápido e cada temporada passa muito rápido. Então, no início, a gente está fazendo audição são 10 nãos para cada um, e é uma coisa que a gente tem que aceitar e ver e saber que é parte do caminho, é parte do trabalho. E nem sempre é justo também. A gente tem essa ideia, né? Essa ideia de que se a gente trabalhar muito e fizer tudo certo, vai tudo se abrir, vai ser fácil, vai ser É, correto. E a não é vida não funciona garantia. assim. Então, não é. Tem tantas histórias assim de, sabe, bailarinos maravilhosos que fizeram tudo certo e tem um elemento de sorte, de ajuda, de alguma coisa que separa às vezes, sabe? E acabam que tem carreiras maravilhosas em algum outro ramo ou alguma outra, né?
uma outra escolha, mas a dança é muito difícil conseguir no início. Para mim, eu tive o problema com o meu visto quando eu Uhum. fui para Colorado. Na primeira temporada lá, eu não consegui dançar nos primeiros 6 meses, porque eu estava esperando o visto ser aprovado. O visto temporário foi aprovado para a segunda metade da nossa temporada, mas o novo visto para a próxima temporada, a petição foi negada. Então, eu não podia continuar nos Estados Unidos esperando, porque eu não podia Uhum. receber salário. Então, eu acabei voltando ao Brasil por um ano inteiro. E voltando, interessante que quando eu voltei para o Rio, eu já estava longe do Brasil, tinha 4 anos, 5 anos. E as portas não se Ah, abriram mais para mim. Meio que eu era nova, voltei para a escola de dança, já passei 9 anos, mas as pessoas não me reconheciam mais, eu não tinha mais aquele nível de conforto que eu tinha quando eu uhum. era aluna. E então foi difícil, eu me Sim. senti bem isolada, sabe? Foi difícil continuar. E ter que continuar fazendo aula, né, manter em forma, esperando que meu visto fosse aprovado um dia, um ano depois, e manter aquela esperança. Mas a gente sempre tem que lembrar por que a gente está fazendo isso, né? Por que a É, gente está tentando tanto, por que a gente continua com essa determinação. É porque a gente ama muito, a gente precisa da dança. Então, vai ter é. obstáculo sempre, mas a gente tem que estar se É uma paixão, né? É uma lembrando do. paixão. É, Eu ia falar que uma paixão é absurda, mas toda paixão é exagerada, né? É, é assim. Aí, vamos falar então a gente está falando dos bailarinos brasileiros dançando pelo mundo, porque o Brasil não absorve tanto talento. E no Philadelphia Ballet a gente tem, além de você, temos a Nayara, né? Tem mais algum brasileiro na companhia? Tem Olha, um grupo de brasileiros aqui agora. Sim, temos eu, Nayara, Thaís Gols, uma bailarina maravilhosa que é solista aqui. Ela é de São Paulo. Tem Denis Maciel, que é um bailarino que está aqui já há alguns anos. Ele estava aqui quando eu me juntei à é, companhia, que é do Rio também. Giovanna Assis, que chegou esse ano para essa temporada, que é uma menina linda, inteligentíssima, que a gente está já, né, muito animada quando ela chegou aqui, mais animada ainda depois de conhecê-la melhor. E tem também o Vinícius da Silva, que é de Recife e se formou na uhum, escola de Bolshoi. O Vinícius, eu acho que está indo para outra companhia esse ano, no final dessa temporada. Mas ele vai é. ficar por aqui com a gente, Muito por bom. enquanto. E aí, no Philadelphia Ballet, você está trabalhando como solista, né? É, como é que é esse trabalho diário? Eu estou vendo, a gente vê alguns vídeos que vocês postam, são super produções, e é uma companhia muitíssimo boa, não é? Como é que é esse trabalho aí diário? Eu tô no corpo de baile da companhia ainda. Eu faço solos com a companhia, mas eu estou trabalhando no corpo de baile. Eu, é, essa companhia, eu vim pra cá pra, pra ter mais, assim, pra um nível mais alto, pra ver um nível dessa companhia, porque quando eu vim fazer audição, eu já senti isso na sala de aula, nos corredores. Eu vi que tinha um comprometimento, uma decisão que todo bailarino que chegava ali tinha de fazer o seu melhor, de produzir a arte mais linda Uhum, que uhum. eles podem. E isso de todo mundo ali, inclusive do diretor da companhia, Angel Correa, que foi bailarino do ABT por muitos anos, Sim, uma estrela da maravilhoso. dança. E ele, sim, e o entusiasmo que ele tem pela dança é contagioso, que você vê todo mundo aqui tem essa mesma vontade, essa mesma garra, sabe? E isso me inspirou muito. Eu saí daqui depois da audição sabendo que eu queria trabalhar nesse lugar, sabe? Então, a gente trabalha muito. Por exemplo, essa temporada agora tá um pouquinho mais calmo. A gente só tem um espetáculo em maio, vai terminar a temporada em maio, final de maio.
E a gente só está trabalhando nesse balé por enquanto. Mas por um tempo, a gente estava trabalhando em 3 balés de balanchinho Que diferentes. eram... E balé que era um balé imperial, Agon e a Who Cares. Então, 3 estilos totalmente diferentes de balanchinho num balé só. Cada um mais ou menos 30 minutos, 35 minutos de duração. E a Bela Adormecida, que é um balé de 3 atos e um prólogo. Tudo ao mesmo tempo. A gente fez um espetáculo atrás do outro durante 3 semanas. E eu não sei se tem muitas companhias que conseguem As fazer isso. grandes companhias fazem, as grandes, e você está dentro de uma delas, para isso aí. É. Eu sou muito grata. É uma companhia muito forte e está crescendo também. A gente está construindo um prédio novo que vai estar pronto daqui a 2 anos. Sim, sim. Esperamos. Essa companhia, E desculpe, a ela é companhia... mantida por quem? Pela cidade, pelo estado? Como é que se mantém essa companhia, Philadelphia Ballet? Então, aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil e na Europa, que tem esses teatros municipais que são mantidos pelo estado ou pela cidade. Aqui é tudo privado. Então, tem muita ajuda do governo, tem, como chama? Não consigo Incentivo, lembrar da palavra agora. Incentivo. patrocínio. Grants, incentivos que... É. Patrocínio, essa é a palavra. Tem patrocínio do governo, tem que eles recebem todo ano. E tem federal, municipal e estadual. Mas a maioria tem um quadro de diretores, um sindicato e que produz, tá, né, eles são, o trabalho deles é arrecadar fundos para a companhia. Então, todo ano a gente tem que, eles reportam para a gente, né, o quanto que a companhia tem, quanto que eles podem gastar, porque eles não podem ter lucro, porque é uma Uhum. companhia, tem dinheiro privado, mas é uma companhia pública. Mas mesmo assim, a gente precisa estar sempre arrecadando, construindo audiências novas, né, trazendo gente para se interessar pelo balé, Uhum. porque é assim que a gente se mantém aberto. Então, durante a pandemia, por exemplo, foi bem difícil para todas as companhias aqui, né? Porque não tinha teatro aberto, não tinha Entendo. audiência, não tinha Sim, dinheiro não sendo tinha arrecadado. retorno financeiro. É muito complicado mesmo. Muito complicado. Fernanda, voltando aí ao seu início até hoje, quais são os bailarinos que te inspiram? Ah, como eu estava dizendo, eu tenho muita sorte trabalhando com o Philadelphia Ballet. Então, eu Ah, trabalho com Nayara ela é Lopes. maravilhosa, né? É maravilhosa. E é incrível. E poder estar vendo o trabalho dela todo dia e depois ver o trabalho dela no palco realmente muito inspirador. E muito inspirador ver o quanto que ela cresce a cada temporada, cada ano, cada espetáculo, sabe? Então eu sou meio Não, suspeita, eu não imagina, trabalho com imagina, ela, mas Nayara... imagina. Você, com certeza, você é muito criteriosa. Existem muitos bailarinos maravilhosos pelo mundo, né, Fernanda? E uma coisa que me atrai muito é quando o bailarino ele deixa de ser apenas o executor, né, dos passos e consegue trazer arte para aquilo que ele faz. E eu vejo muito isso nas suas fotos, eu vejo arte no que você faz. Então, por isso eu queria saber desses bailarinos que te inspiram. Você já falou da Nayara, a Nayara é outra que é mais que uma bailarina, é uma artista da dança, que é um outro patamar, né? Mas eu queria que você citasse alguns nomes de bailarinos que realmente mexem com você. Ou se não tiver, tá tudo bem também. Não, tenho vários. Uma bailarina que até eu tive a honra de fazer aula com ela tem alguns meses foi Diana Vishneva, que bailarina russa do Teatro Mariinsky, que depois trabalhou no mundo todo como freelancer, inclusive EBT por muitos anos. E ela tem como você falou, uma artista da dança, não somente uma bailarina, é assim que eu vejo a Diana Vishneva. Ela
traz uma sabedoria e um interesse, assim, não só pelo movimento, mas pela vida, Uhum. pela história, que é bem único, é bem especial, sabe? Então ela tem essa aura com a dança dela que me inspira muito. Tem uma bailarina que tá de volta no Teatro Municipal, eu acho que ela tá de volta ainda lá, Márcia Jaqueline, que é brasileira também. Eu vou citar todos os meus brasileiros, porque tenho orgulho. Que eu conheço a história dela desde quando eu era criança na escola de dança. Minha professora de Diegues sempre contava a história de Márcia Jaqueline, como ela começou, como ela chegou ao Teatro Municipal e foi bailarina principal do teatro por muitos anos. Depois acho que ela foi para Europa por alguns anos e agora está de volta. E ela também traz história com a dança dela, traz, sabe, aquela coisa de que você vê que ela ama a dança, e ela ama o público, e ela ama o que ela tá fazendo. Então, me inspira muito também. Eu poderia ter uma lista Você, tão quais longa. são os balés que você ainda não dançou e que você gostaria de dançar? Não necessariamente da área do clássico. Um deles a gente vai dançar nessa próxima temporada, quando foi anunciado, eu fiquei pulando de alegria, que é Carmen. Vai ser uma versão Uhum. nova do nosso diretor, mas eu amo a história e eu amo a música de É Bizet. forte, né? E eu tenho tem um impacto daquela música que não tem igual. E a música conta a história de uma forma muito, muito linda. E eu tô muito animada com esse balé, de fazer Carmen Que em outubro maravilha. desse ano. É. Você já assistiu Carmen do Roland Petit? Sim, assisti. Engraçado, essa versão não é dançada nos Estados Unidos. Eu não sei de nenhuma companhia aqui que tenha feito. Alguém me Uhum. corrija aí se... Mas eu sei que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro faz sempre Carmen. Acho que cada 6, 7 anos eles trazem para o teatro. Que eu assisti da última vez que veio, que eu estava no Brasil, eu acho. Mas eu lembro, eu assisti por vídeo, né, a versão É. famosa do Baryshnikov, e assisti no Rio de Janeiro. E, nossa, que Incrível, produção né? incrível, É lindo, incrível, é lindo, é lindo. muito E lindo. dos clássicos, você já dançou todos? Quase É possível. todos, acho que só já dancei todos. O Lago dos Cisnes, engraçado que a primeira vez que eu tive a oportunidade de dançar, foi quando eu machuquei o joelho, então eu não pude dançar. Então a primeira vez que eu dancei Lago dos Cisnes foi ano passado, aqui na Filadélfia já. Então, era meu sonho dançar esse balé. Não me importava qual personagem, qual papel. Eu só queria estar no palco durante essa música, essa história, esse balé que é um ícone, né? E o Lago dos Cisnes foi o balé que fez eu querer dançar balé também. Foi o primeiro balé que eu assisti no Teatro Municipal, domingo por R$ 1. Eu lembro que meus pais me levaram para assistir. E eu nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. E eu decidi que eu quero fazer a mesma coisa, eu quero estar ali, eu quero ser um cisne também. E então, finalmente, eu fiz Lago dos Cisnes ano passado, fiz de novo esse ano. A semana passada a gente estava dançando. E eu não me canso desse balé. Eu posso fazer ele se vier toda temporada, eu faço toda E a temporada com sorriso no versão que rosto. vocês Adoro. dançam é de quem? É a versão do nosso diretor. É bem. Lago Não, uma não coisinha ou muda outra muito, só. né? É. De uma versão. Então é bem tradicional, não tem. Porque de vez em quando você vê, acho que tem Christopher Wilden tem uma versão que é bem moderna. E é linda também, mas é bem diferente. Acho que ele muda a história, é um pouco mais contemporâneo, traz do século XX. E é muito, muito interessante, mas é bem moderna. A nossa versão é Uhum. mais tradicional. Eu dancei o Lago da Makarova e naquele momento das 6 princesas, né, que vão
para a festa do príncipe, a Makarova colocou cada duas princesas sendo apresentadas ou levadas ao centro do palácio por um rapaz. Eu fui um desses rapazes, né? O que eu amei fazer, porque é legal. Mas isso e uma coisinha ou outra, o resto é o mesmo, né? E que é lindo, né? Obviamente, né? A gente não vai mexer naquilo que é tão maravilhoso, né? Exatamente. E o seu lado como professora, Fernanda, como é que é isso? Você gosta de dar aula? Sim, eu adoro. Eu tava dando aula essa semana. Que dia é hoje, sabe? Foi no início dessa semana. Quando parte do festival, a gente fez uma turnê por o estado de Virgínia, que é aqui perto. Mas a gente levou o Lago dos Cisnes e no final, parte do festival é que alguns bailarinos iam ficar na cidade para dar aula. E foi parte desses professores. E eu me lembrei de quanto que eu amo dar aula. E foi interessante porque a gente deu aula para alunos mais novos, níveis diferentes, e aula para adulto. E eu adoro dar aula para adulto. Tem uma... Eu me sinto muito inspirada, sabe? Quando eu chego na sala de aula e as pessoas estão querendo aprender, querendo melhorar. E eu sinto uma conexão bem forte assim, com os meus alunos. Eu quero... eu sempre eu vejo tem uma reciprocidade, sabe? Quando eu chego para dar aula. Mas eu também dou aula para alunos, para profissionais. Esse último ano eu não estava dando aula, não fui parte, né, do quadro de professores da escola aqui, porque eu estou focando nos meus estudos também. Mas enquanto eu estava em Colorado, eu era parte dos professores da escola e dava aula para os alunos pré-profissionais. E isso é sempre muito gratificante também, ver os alunos crescendo e desenvolvendo aquele senso de determinação, de responsabilidade com a técnica. Dedicação. Fernanda, eu não sei se você pensa como eu comecei a dar aulas perto de encerrar a minha carreira como bailarino. E por incrível que pareça, eu acabei me melhorando enquanto bailarino. Você pensa assim, quando eu comecei a dar aulas, porque aquilo que, quando você atua como professor, você parte muito da teoria, né? O andeor é assim, o joelho esticado é assim, o eixo acontece dessa maneira, a coluna tem que estar nesse estado, tudo isso é que a teoria diz, e você, enquanto ser humano imperfeito, nem sempre executa. Mas de tanto você falar com seus alunos, isso fica fixo na memória e você traz para o seu corpo. E você acaba se aprimorando como bailarino. Então eu penso que aquele que deseja dar aula deveria começar antes de encerrar a carreira. Você acha que ajuda mesmo? Ai, absolutamente. Eu acho que ajuda, e ajuda a você também, porque quando você tem alunos, você tem que entender e saber explicar a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Porque você quer que o aluno vai entender, cada aluno entende aprende de formas diferentes. Então, uma dessas tentativas, você acaba explicando ou reexplicando alguma coisa para si próprio que vai te ajudar técnica na sua própria jornada, né, como bailarino. Então, absolutamente, eu concordo com você ali. E eu acho que todo mundo cresce, não só como bailarino, mas como pessoa, quando você ensina a uma pessoa alguma coisa. Não importa se seja balé ou qualquer outra coisa, mas ser professor em qualquer capacidade, mesmo que não seja oficialmente um professor de uma escola, mas dar aula, ensinar alguma coisa para alguém, faz você crescer como pessoa também. Como profissional também, né? Muito... Bom, há profissionais e profissionais, né? Mas você aprende a respeitar o passo a passo dessa construção de uma técnica no seu corpo, né? Eu me lembro, Fernanda, que uma menina que ia para os Estados Unidos estudar cinema, mas ela pagou por algumas aulas particulares e ela quis fazer... Eu fui o professor designado para dar essas aulas particulares para ela. Aí ela chegou e disse assim, professor, eu vou para Nova York estudar cinema, mas eu vou fazer dança também, eu quero chegar lá arrasando, então você me ensina a fazer pirueta. Eu falei, você procure outro professor, porque em 2 semanas
Eu não vou te ensinar a fazer pirueta. Não existe isso, né, Fernanda? E ela ficou comigo e gostou e tal. Enfim, a gente aprende a ter esse respeito pela técnica, né? Ah, com certeza. É, o nosso respeito, a admiração pela dança. E mais o balé clássico, que tem toda uma estrutura, tem toda uma história e uma razão, né? Cada coisa tá ali na aula, naquela Exatamente. sequência por sequência. Então, sabendo respeitar, não somente respeitar, mas sabendo explicar o porquê que tem aquilo, o porquê que você está fazendo esse frappé É, depois do rondejando. Toda essa estrutura e essa é uma das minhas... É um interesse que eu tenho muito grande quando eu estou dando aula, quando estou ensinando qualquer aluno de qualquer nível. Eu quero poder explicar por que a gente está fazendo esse exercício, ou esse passo, ou por que essa aula está sendo desenhada dessa forma. E porque eu quero que o bailarino não se sinta só como um corpo, né? Você é, está entendendo o que está acontecendo, você faz parte do que a gente está criando aqui. Então você tem o direito de aprender, de saber o que é está verdade. acontecendo nessa aula. Eu vi um vídeo seu, você sendo ensaiada pela Nora Esteves, no Nós da Dança. Tem um vídeo meu Tem, sobre isso Fernanda, mesmo. tem um vídeo seu sendo ensaiada por Nora, a Fada Lilás. Ah, sim, 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 sim. Ah, isso foi quando eu estava do Brasil, esse julho do ano passado. É, eu voltei, eu fui para o Brasil pela primeira vez em 6 anos, que eu não consegui voltar por um tempo Uhum, por causa da pandemia e lesões, trabalho, enfim. E finalmente eu voltei, levei meu noivo comigo e fiquei um bom tempo no Rio. E eu, enquanto eu tava sim. lá, tive que fazer aula, né? Então eu tava, eu vou. Aí eu me lembrei do Nós da Dança em Copacabana, que eu fiz aula, fiz aula com o Alex Neural, que você entrevistou, é, Ainda não consegui no Nós da entrevistar Dança Alex, anos atrás. temos que remarcar isso. Ah, vou. Pois é, que você vai entrevistar ainda. E conheci com Regina Sauer, lógico, lenda do balé, né? Você já, E desculpe, você eu já tinha fui, eu feito voltei, aulas no Nós da Dança? Em que ano? sim, foi 2015, Eu não eu falei que eu acho. te conhecia, Fernanda, de algum lugar? Eu trabalhei no Nós da Dança, a gente se cruzou lá, com certeza. Eu sabia que eu te conhecia. Ah, é, Então foi lá, eu tava tentando entender onde é que a gente se cruzou. Foi aham, Nós da Dança, então. Eu devia ter sido essa época também de. Não, na época que eu tava lá, porque foi quando eu tava sim. no Brasil um ano. Então fui no nosso workshop lá, mas eu É. não lembro, deve ter sido Mas de aí lá você, mesmo. eu achei tão interessante você sendo ensaiada pela Nora, porque o primeiro balé do qual eu participei no teatro foi a Bela Adormecida, com a Nora fazendo a Fada Lilás, e fez lindamente, lindamente. Eu ficava impressionado, eu Ah, estava em cena, que fui colocado para fazer parte da nobreza, e aí ficava lá parado observando as fadas, e aí vinha a Nora, eu não sei para onde eu ia, mas não era na personagem, eu não sabia onde eu estava, que eu só olhava para a Nora. Linda, né? ah, imagina, que inveja de você, que eu A queria muito ter minha assistido a Nora de olha, eu perto. fico até arrepiado. Incrível. E ela te ensaiou, e deve ter sido um ensaio muito produtivo, eu tenho certeza disso. Foi interessante porque eu tava fazendo aula com ela quando eu voltei pro Brasil Uhum, agora em julho do ano passado, no dança. E teve acho que foi minha última aula que eu fiz com ela antes de eu viajar pra cá, que ela dava aula de variação também. E geralmente eu não ficava para variação, eu só uhum. fazia aula de técnica mesmo. E eu não sei o que a gente tinha, eu tinha alguma coisa que eu tinha que conversar com ela depois da aula. E eu falei, posso ficar para fazer aula de variação? Ela falou, sim, escolhe a variação que você quer fazer. Aí eu lembrei que a gente estava fazendo Bela Adormecida aqui esse ano. Eu falei, deve fazer alguma coisa de Bela Adormecida. Perguntei se ela tinha Bela Adormecida. Ela falou que sim. Aí eu falei, vou fazer Fada Lilás, porque eu acho uma das variações É, mais difíceis já criadas do balé. E eu queria, né, tentar alguma coisa assim.
Ela falou, ah, tudo bem, vamos fazer. Aí ela colocou a música, falou, você sabe variação já? Eu falei, sei, acho que eu sei. Ela colocou a música, a gente fez. E ela me deu umas correções maravilhosas. E eu lembro que ela falou, você gosta Hum. dessa variação? É difícil, então eu gosto pelo, né, do desafio que ela é. Ela falou, ah, Ela falou. eu gosto dessa variação. Ela falou, eu já fiz muito Fada Lilás, mas eu não Olha, gosto. e eu tenho para mim. Ah, desculpe, fale. Não, não, pra você ver que mesmo ela não sendo a Mas favorita dela, que ela nem profissional, né? Porque me nunca faz essa. demonstrou, não. Que profissional ela é. Méritos para ela. Olha, eu tenho para mim que toda bailarina que faz Fada Lilás pode fazer a Aurora. E, porque é muito difícil, não é? É muito difícil aquela coreografia. Muito difícil. Muito difícil. E é repetitivo, né? Então você não só tem que executar muito bem, mas você também tem que manter a sua plateia engajada durante a variação. Porque você pode fazer meio que mecânico, meio que, né, você só repete, mas como é que você faz isso encantador? Como é que você faz isso parecer mágica? Então, tem que ter alguma coisa Tem. especial para E ela tem fazer que essa mostrar variação. que ela está ali para fazer oposição à outra, né? Que ela está ali para ajudar, e é tudo aqui, né? Não é no passe. Olha, Sim. Fernanda, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria muito te dar os parabéns pela sua carreira, por tudo que você já construiu e está construindo e vai construir. Eu tenho certeza que você, depois de terminar a sua carreira como bailarina, seja uma brilhante coreógrafa, professora, ensaiadora. Eu te desejo tudo de muito bom, viu? Muito obrigado por estar aqui. Ah, muito obrigada, Vanessa, pelo convite e pela Que oportunidade de bom. contar E a minha outras história aqui. pessoas vão assistir depois, tá? Um beijo para você. E obrigado a todo Beijo mundo que grande. apareceu Até a por aqui. próxima.